A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, glória a Deus por mais um salmo que irei estar lendo com você hoje, o salmo de número 48. Que salmo maravilhoso da palavra de Deus, aonde eu aprendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso em sua palavra. Eu quero desde já convidar você a poder ler comigo o Salmo de número 48, um cântico e salmo para os filhos de Corá, cântico de Sião. Desde já seja bem-vindo ao meu canal. Quero apenas convidar você que chegou agora para se inscrever aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo também na sua rede social, aí no WhatsApp, e também dê um like nesse vídeo que estará me ajudando bastante a divulgar e a levar e espalhar a palavra de Deus. Como é importante você ter um tempo para meditar na palavra, não é verdade? Então leia comigo hoje o Salmo de número 48. Abra sua Bíblia e vamos meditar junto em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso, elevado, alegria de toda a terra é o monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos e viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e apressaram-se em fugir. Tremou ali, os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras os nau de Tarse como o vento oriental. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte. O último versículo 14. Porque este é Deus, o nosso Deus para sempre, ele será o nosso guia até a morte. Aleluia. Graças a Deus, você pode dizer amém. Que palavras tremendas que você lê aqui no Salmo, como os coraitas, eles começam louvando a Deus, dizendo que o Senhor é digno de ser louvado na cidade do seu santo monte. Deus tinha um local que era Jerusalém, Israel, o local aonde ele recomendou por meio de um desejo de um homem chamado Davi, e Salomão conclui seu sonho de construir um templo. E ali, naquela cidade, há um local onde um povo se reúne para adorar a Deus, que era o lugar do Monte Santo do Senhor, a cidade do seu Deus, que era do grande rei. Como fala também no versículo 3, Deus é conhecido no seu palácio por um alto refúgio. Deus, ele tem um alto refúgio. A casa de Deus é o local que você se refugia. A casa de Deus representa a presença dele, porque nem todo mundo está na igreja. Aqui na Europa, por exemplo, estou na França, onde a metade dos franceses não acredita em Deus. Muitas pessoas, muitos deles jamais vão entrar numa igreja. Então eu quero te dizer que a presença de Deus, ela precisa fazer-se conhecida como um refúgio para que as pessoas possam encontrar o Senhor. E aqui também fala que muita gente se conspiraram contra os reis para destruir o povo de Deus. Mas ficaram maravilhados e fugiram, porque Deus é aquele que nos protege. Aqui fala o versículo 4 e o 5.
Mas eu quero te dizer que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele é tão tremendo, ele é tão poderoso, que fala aqui no versículo 8, meu irmão, que é interessante esse versículo, fala assim: como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, o Deus confirmará para sempre. Ele é o Senhor dos Exércitos, é aquele que peleja por nós, aquele que nos ajuda em todas as nossas aflições. Versículo 10 fala: como o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça, retidão, a tua destra. Na destra de Deus, no braço de Deus, nós temos força. E eu termino essa leitura para a gente orar. O versículo 13, o 14 do caso, que é tremendo, que fala: porque este é o nosso Deus para sempre, ele será o nosso guia até a morte. Eu quero te dizer que em meio a muitas batalhas, muitas lutas que nós enfrentamos, uma delas será a morte. E quantas pessoas que têm medo de morrer, têm medo de ficar doente, têm medo de padecer. Você não tem que ter medo da morte, a morte é inevitável para todo ser humano. Muitos morrerão quando nascem, outros morrerão jovens, outros adultos e outros velhos idosos. A morte chegará para todos, mas lembra-te que nos guia, que nos leva. Deus é o nosso guia até a morte. Ele é o nosso Deus para sempre. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de seguir a Deus, porque nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Nada nos separará de Deus, nem a morte. Eu quero orar com você nesse momento. Quero te dizer que você não tem que ter medo. Medo do amanhã, medo das injustiças, medo dos problemas, porque há um Deus que é o Senhor dos Exércitos. Pessoas entravam na batalha e eles morriam. Eles perdiam a vida em favor do povo de Deus, em favor da igreja, em favor do exército de Israel, em favor da sua própria nação. E quantos cristãos que morreram ao longo do tempo, de gerações, milênios, anos, centenas de anos, por amor a Cristo. E eles estão onde? Eles não tiveram medo da morte. Eles tiveram medo de morrer, como fala em Hebreus 11. Homens do quais o mundo não era digno. Homens que tinham sua vida exposta como ovelha no meio de lobos. Mas eles guardaram em Cristo Jesus a sua vida, porque quem guiava eles era Deus. Como ali no Coliseu Romano, pessoas morriam, mas eram levadas para o céu. Como Estevão falou, que ele viu a destra de Deus, essa destra que lemos aqui, Jesus, à direita do Pai, e ele viu o Senhor com seus olhos abertos, e todos viam Estevão como o rosto de um anjo, e ali ele subiu para o Senhor e não teve medo da morte. A morte é inevitável para muitos, mas lembra-te, não é o fim dessa terra, mas no céu existe um recomeço, existe uma continuação, porque ele que nos guia na vida da morte. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de receber uma notícia ruim de doenças ou do médico. O importante é que você está com Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, é momento de oração. Senhor, meu Pai, eu oro aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz que o nosso Deus é o Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Quantas pessoas, Senhor, que têm medo de morrer, medo de ficarem doentes e morrerem porque acham que a vida vai acabar e vão deixar muita coisa para trás, família, bens. Mas, Senhor, sonhos que não puderam realizar, mas o que é isso comparado a Tuas grandezas, o céu e tudo, Senhor? Tudo lá em cima. Pai, Tua palavra diz que Tu voltarás e buscarás o Seu povo no arrebatamento da igreja, Senhor. E lá a igreja estará reunida nas bodas do Cordeiro. O que é comparado tudo isso na terra é nada comparado ao céu. Pai, prepara um povo para Te amar, para Te adorar, para Te buscar, Senhor. Nós Te adoramos, sonda o nosso coração, nossa mente, perdoa nossos pecados e nos prepara para o Teu encontro. Não teremos medo da morte, Pai, se ela vier, que assim seja. O importante é que estaremos com o Senhor. Como disse Jesus, está consumado, Ele estava preparado para morrer. Como Estevão estava preparado para morrer, porque ele sabia que nada o separava de Jesus. Como Paulo falou, combati o bom combate,
completei a carreira e completei a fé. E agora a coroa da justiça está preparada para mim e para aqueles que amam o Senhor. Pai, muito obrigado por essa oração, por esta palavra. Muito obrigado pela tua presença, pela tua fidelidade. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém, graças a Deus, que Deus te abençoe com essa palavra. Peço que apenas que você compartilhe, dê um like nesse vídeo e escreva alguma coisa que você sentir no seu coração. Até o próximo salmo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.